Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, muitíssimo boa noite. Segunda parte de 2025 com ele, o meu querido ídolo do liberalismo, libertarianismo e usismo, de um monte de coisa. Esse cara, eu sou fã desse cara. E agora ele tá numa pegada Vilela aqui com esse óculos aí. Não é, cara, é Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. Uma homenagem ao Reginaldo Rossi, uma mistura de Reginaldo Rossi com Valdir Soriano. Quem é mais antigo vai se encontrar. Não é, sabe? Eu fico muito em tela. E aí começa a esquentar o olho assim de uma maneira. Eu falei, não, isso daqui não vai funcionar. Esquentar, claro que eu estou falando uma linguagem Tem a galera usando, né? Ajuda mesmo esse óculos da lente azul? Tem a galera usando. Dá uma descansada. Agora, sim, pode ser pseudociência, tá? Nunca investiguei nada, assim, mas eu me sinto mais confortável, especialmente quando vai anoitecendo e tudo fica um pouco mais confortável. Massa, na pior das hipóteses, você fica com essa aparência meio exótica aqui, que não serve para muita coisa, mas... Não, vamos nessa. Não, era pra gente estar gravando ao vivo, a gente teve um imprevisto, infelizmente, mas, pô, como é bom estar com você de novo. A gente tá aqui para falar desse tema aqui, né? Da palavra ao medo, o fim da liberdade de expressão no Brasil. Quem me escuta, cara, já deve falar assim, caralho, eu não aguento mais ouvir o Marcelo falar sobre liberdade de expressão. Mas, galera, eu vou falar enquanto eu puder falar, porque eu não sei se daqui a pouco eu vou poder falar, então deixa eu correr com isso, vou encher o saco de vocês, quem sabe trazendo várias pessoas aqui para falar desse assunto. Você que tá aí ouvindo, não para de verdade para perceber o nível que tá o risco da liberdade de expressão no Brasil e, pô, se o Denis não te convencer hoje, cara, aí é melhor você desistir dessa porra minha, né? Então a gente tá aqui hoje com o Denis Xavier para falar disso. Denis, antes eu tenho que agradecer, né, ao Mendonça Machado Advogado, escritório de advocacia, e a Apex Partners. A Apex, enfim, você já ouviu falar muito, cara, a Apex não para de crescer hoje. Inclusive essa semana eles estão lá em Portugal, abrindo um escritório em Lisboa. A Apex tá, assim, como a gente gosta de dizer na Bahia, tá brocando, tá mandando muito bem, né? E a Apex convidou, né, a mim para criar esse BRM Podcast, esse novo ecossistema de podcasts. A gente tem podcast aqui que a gente faz análise de artigos e livros científicos. Você está na lista dos meninos para poder ser convidado. A gente tem de mercado, de investimentos, notícia diária, famílias prósperas. Cara, tem muita coisa legal, tá? Então, muito obrigado, Apex e Mendonça Machado. Um obrigado ao Tomás Laboratórios, né, um dos 10 maiores parques de análise clínicas do país, que chama sempre atenção para a questão da gripe. E a Tomás vai até você para te dar a vacina da gripe junto com o CVP Vacinas. Então, fica esse recado. Agradecer, cara. Ó, se tem um dano na sua ausência presencial no podcast, é que você perdeu a oportunidade de provar o açaí da Vibes. E esse aqui os caras inovaram hoje, meteram frutas vermelhas batidas, irmão. Sensacional. E os biscoitinhos da querida Claides, cara. Pô, mas esse aqui você vai ganhar, tá? Esse aqui é fácil de eu mandar pra você. Me manda o endereço que a gente manda. O açaí que não dá, né? Vai chegar a água e vai se perder, né? Mas vamos lá, vamos lá. Nas Minas Gerais. Boa. Primeira pergunta. Quem é Denis Xavier? Olha, que baita pergunta, hein, para começar. Para quem não te conhece. Eu nasci aqui no interior de Minas Gerais, tive uma vida totalmente voltada no começo para as coisas do esporte. Fui nadador durante muitos anos, fiz uma boa carreira como nadador. Fiz parte da seleção brasileira, né? Fui várias vezes campeão mineiro brasileiro, sul-americano, ganhei campeonato mundial de categoria em natação, enfim, tive uma carreira bastante próspera dentro do esporte, até o momento em que eu percebi que o esporte não me daria condições de sustento, assim, chega numa certa idade. Perfeito. À época eu era patrocinado por uma construtora que quebrou. No momento em que eu consegui o patrocínio com ela, pouco tempo depois ela quebrou, que era a Encol. O pessoal vai se lembrar da Encol. E daí, cara, eu falei, olha, não dá, vai chegando em 18, 19 anos, você precisa começar a se organizar, pai pagando tudo, e eu então larguei a natação. Fui direto para a universidade pensando numa carreira no direito,
mas como base formativa, eu frequentei também a filosofia durante um tempo. E aconteceu aquilo que deveria acontecer mesmo, a filosofia me ocupou completamente, e o direito ficou para o lado, ficou para trás, na verdade, eu nunca mais mexi com direito. Agora você vê que é paixão mesmo, né? Porque a natação era difícil de ganhar dinheiro e tal, mas a filosofia também é, né? Só que você foi, filosofia, né? Porque... não, filosofia. Ninguém pobre usa óculos como esses aqui. Não, cara, eu vou te falar, acho que a pobreza estava no meu destino. Meu nome é 2N's e Y, um cara que se chama Denis com 2N's e Y, ele vai ser pobre eternamente, não importa o que ele faça. Pode abrir empresa, o que quiser. Mas foi muito legal, porque a filosofia começou a me ocupar, e ainda na graduação em filosofia, eu fui chamado para algumas escolas, boas escolas de Uberlândia, para ser professor. E não parei mais, né, cara? E depois eu comecei exatamente a migrar para uma atividade muito forte na defesa das liberdades. O Brasil é um país que não entende o fenômeno da liberdade. Cara, pai, eu falei isso, e eu tava ouvindo um dos episódios que eu gravei recentemente, eu falei exatamente isso. O brasileiro não sabe o que é liberdade. Não sabe. Não entende. E por isso mesmo não é capaz de defender. Você não pode defender aquilo que você não compreende, né? Minimamente, mesmo que em termos gerais. Perfeito. E quando eu falo brasileiro, eu incluo, em boa medida, o movimento liberal brasileiro, o movimento libertário brasileiro. Denis, mas você está ficando louco falando assim. Não, é exatamente isso. Quando você olha, né, as redes, as publicações e tudo, você entende que mesmo muitos dos que se colocam como defensores da liberdade no Brasil são, na verdade, marionete de governo, marionete de Estado, estão sempre defendendo um certo corte de conveniência, né? Defender aproveitando a conveniência de dizer que é liberal para dizer que não é da esquerda e tal. Até porque agora com esse negócio de esquerda e direita, cara, não, porque eu sou meio liberal. Não, irmão, para, por favor, cara, para. Por favor, para. Eu só peço isso, cara, para. Se você é liberal, eu não sou. É bem assim. O movimento da defesa da liberdade no Brasil estar vinculado a um discurso direita e esquerda mostra o quanto ainda nós temos que evoluir no processo. Cara, exato. Antes da gente entrar no tema, deixa eu fazer uma pergunta aqui que, enfim, como um cara que te conhece já há alguns anos, já teve algumas oportunidades de estar com você, irmão, você deu uma repaginada aí no figurino, né? Eu não tô falando do óculos, não. Você mexeu aí com a barba lá, Bruno Gachagin aqui, ó, negócio. Agora sabe o que é? Eu, na verdade, assim, eu sempre usei uma barba rala, né? E aí eu falei, eu vou deixar esse negócio aqui, pedir autorização para quem manda, né? Manda em tudo. Aí a Bárbara falou, não, deixa crescer e ver como é que fica. Aí eu me senti confortável, assim. Ficou legal, entendeu? cara. Ficou legal. Olha aí, tô deixando. Ficou legal, cara. Ficou bacana. Só não pode daqui a pouco botar a gravatinha borboleta e aqueles coletes, porque senão vai ficar igual o Bruno, né? Aí fudeu, né? Na verdade, eu tô caminhando mais assim pra me vestir de filósofo. Ficar tipo o Diógenes aqui, ó. Eu ia te perguntar o que era esse quadro aí. Legal. Diógenes o Cínico. Esse aqui é o meu ídolo. Diógenes o Cínico, ou Diógenes de Sinop. Cínico vem o Kion, que é o cachorro, né? Então tem até os cães aqui. Porque o Diógenes era aquele cara que andava com uma lanterna, que minha lanterna aqui, ó. Andava com uma lanterna acesa de dia, procurando o verdadeiro homem, né? E desprezando essa vida que a gente leva aí sem entender muito bem o porquê, né? Todas a gente acorda atrás de coisas extraordinárias, mas a gente nunca entendeu muito bem se são realmente extraordinárias e por que nós fazemos o que nós fazemos. Então, esse cara aqui foi o sujeito que, de maneira mais agressiva, mais intensa, investigou a respeito. Agora, quando a gente combinou de gravar, e eu falei, cara, o que você acha que a gente tem que falar? E você falou, cara, não tem outro assunto, você me mostrou o seu novo livro, né? Da palavra ao medo. Me explica. O que é esse livro? Por que ele surgiu? Do que ele fala? Eu quero minha versão autografada depois, hein? Eu sou exigente. Com o maior prazer do mundo, Mas eu pago, tá? Não quero dado, não. Eu pago, mas eu quero pago autografado. Não, ué. Como um bom capitalista. Claro. Não existe liberdade outra sem liberdade de expressão, tá? A liberdade de expressão é uma liberdade fundacional. Quando você diz assim, vocês vão me ver falando muito sobre liberdade de expressão aqui, é porque não existe a possibilidade de outra liberdade
ser experimentada numa vida em sociedade se nós não tivermos antes a liberdade de expressão como ampla manifestação do pensamento, como ampla manifestação do debate, do curso que nós queremos que a nossa sociedade siga. Tanto que os tiranos, os regimes tirânicos, a primeira coisa que eles fazem, retiram a liberdade de dizer. É a primeira coisa. Eles não vão primeiro te prender em casa, eles não vão primeiro tirar o seu dinheiro, eles não vão primeiro... Não, a primeira coisa é fecha tudo aquilo que diz respeito à livre circulação de ideias, controle aquilo que nós consideramos o bem e o mal, defina os rumos do que pode ou não ser dito dentro desta sociedade, e todo o resto vem por consequência. Porque controlando a linguagem, controlando a expressão, você controla, por via de consequência, a mentalidade, o vocabulário por meio do qual a mentalidade será expressa ou não expressa. Você controla, em última instância, os limites do pensar, porque nós só conseguimos pensar por meio de formulação linguística. Se você vai cerceando, vai sufocando, isso vai sendo introjetado como uma coisa natural, como uma espécie de segunda natureza, você pode deixar a gaiola aberta. O passarinho não vai sair dela, ele vai ficar confortável ali, e vai faltar a ele, inclusive, vocabulário para pensar o mundo lá fora. Então, o que tem acontecido, não só em países que sempre celebraram a liberdade de expressão como um valor supremo, como os Estados Unidos, que já começam a relativizar elementos de liberdade de expressão. Sim. Mas especialmente países que nunca deram muito bola para isso, como o Brasil, começa a ficar preocupante, começa a ficar seriamente preocupante. E lá pelas tantas, conversando com a editora, eu falei, olha, eu preciso, porque eu não sei quando é que eu vou morrer, eu preciso deixar esse livro escrito. Por quê? Porque não é um livro só sobre liberdade de expressão, como os grandes autores trataram, ou alguns dos grandes autores trataram. Eu vou para além de um registro. Eu radicalizo a defesa da liberdade de expressão, porque, Marcelo, na verdade o que eu fiz foi uma espécie de um experimento científico. E eu explico. Os cientistas, de modo geral, outro dia eu vi uma entrevista, outro dia na época da pandemia, fizeram uma entrevista com um cara que conduzia os estudos de fabricação brasileira de vacina contra o vírus, que naquela época fechava o mundo. E ele fez um discurso que eu achei muito interessante. Ele diz, olha, vocês, quando pensam em ciência, vocês têm que imaginar que a mentalidade do cientista é diferente. Eu descubro aqui uma substância que tem todas as características aparentes de ser um antígeno, uma vacina. E eu vou chamar essa substância de X. Um homem comum, um homem vulgar, um homem aí fora, ele pega essa substância e fala assim, puxa, parece ser vacina, agora eu vou para o laboratório para provar que é vacina. Então eu vou fazer todo o empenho possível para dizer, descobri uma vacina. A mentalidade do cientista vai em sentido contrário. Eu descobri algo que parece ser uma boa candidata à vacina. Eu agora vou para o laboratório provar que isso daqui não é uma vacina. Então eu bato nisso para provar para o mundo inteiro que eu não tenho uma vacina em mãos. E ao final eu digo assim, puxa, eu fiz todo um esforço para sabotar a ideia disso aqui ser uma vacina, mas eu não consegui derrubar essa tese, portanto eu tenho uma vacina. A mentalidade do cientista, ela funciona no sentido de romper, quebrar com uma aparente verdade, e se ela se mantém, então você tem algo sólido em mãos. Você prova, né? Você prova, né? Isso. A mentalidade científica vai por prova. E a prova se faz por negação e não por afirmação. Né? O homem comum, a gente está sempre buscando, tentando reafirmar os nossos pontos. Se alguém te questiona na internet, lá num post qualquer, você vai atrás do Google e fala assim, ponto que reforce isso que eu disse no comentário. Alguém sério diz assim, será que estou errado? E por que estou errado? E o cientista sério trabalha nesse registro. Pois bem, eu sempre que estudo liberdade de expressão, John Stuart Mill, nomeadamente, Karl Popper, liberdade de expressão no mundo antigo, uma coisa que eu sempre percebi foi, eles fazem uma belíssima defesa radical da liberdade de dizer,
escrevem capítulos sobre isso. Mas chega um determinado momento que eles abrem um pequeno senão, do tipo, quando a liberdade de expressão causa um dano objetivo, material, quando atinge... A leitura do John Stuart Mill, por exemplo, no Sobre a Liberdade, o segundo capítulo é uma ode, é o hino mais belo que eu já li sobre a liberdade de expressão. Está ali. Abre o terceiro capítulo, reticências. Cuidado, neste ponto, quando... Na prática, do ponto de vista filosófico, o que eles fazem é, quando eles abrem algumas concessões para relativizar a liberdade de expressão, eles minam aquele belíssimo discurso que eles fizeram anteriormente. Isso acontece, por exemplo, com o Karl Popper, na nota em que ele trata do paradoxo da tolerância. Ele vem dizendo lindamente, ele diz, olha, não importa o contexto em que você esteja, não importa a filosofia defendida por uma certa sociedade, desde que exista a possibilidade de alguém retrucar aquela ideia com uma outra ideia. Responder aquele discurso com outro discurso que vai em sentido contrário. E para isso você não precisa de força, você não precisa de nada. É preciso deixar as pessoas livres para dizer. Ao final da nota, ele abre uma pequena concessão do tipo, olha, mas se for para danificar alguma existência material, alguma coisa, mas isso fica lacônico em Mill, fica lacônico nos outros autores. Eu disse, não, cara, e se eu fizer como faz um cientista? Eu vou pegar a tese da liberdade de expressão em sentido pleno, vou apertar o acelerador e vou até o fim para ver onde isso dá. Porque se ao final eu disser assim, cara, filosoficamente é realmente insustentável a ideia de uma radical liberdade de expressão, eu vou ter que reconhecer isso. Ao final eu vou reconhecer... É curioso quando a gente tem que usar a palavra, eu já vou te voltar aí, é curioso quando a gente fala assim, radical liberdade de expressão, porque a liberdade por si só, ela é a liberdade. Se tem a vírgula, se tem um senão, se tem um porém, ela não é liberdade. É um negócio meio paradoxal, assim, quando a gente, no mundo que a gente tá hoje. Mas vai lá, continua, por favor. Não, mas é porque também tem o império do slogan, né? Tem o império do slogan. Por exemplo, uma coisa que eu vi repetir-se muito durante o debate aí do STF, caso Léo Lins, etc, é assim, olha, mas a liberdade de expressão tem que ter limite. Aí eu falo assim, por quê? Aí alguém me responde, porque nenhum direito é absoluto. Quem disse? Boa, cara, essa porra aí, caralho, é isso que eu falo, que essa porra é absoluta. Então, assim, não é um direito absoluto. Por quê? Então, são os slogans. Não, porque nenhum direito é absoluto. Tudo bem, mas eu não pode me soltar um slogan e ir embora para casa tomar o seu suco. Você precisa me dizer por que não é absoluto. Então, eu parti desse pressuposto. Se eu tomo a liberdade de expressão como direito absoluto, eu vou causar alguma espécie de anomalia filosoficamente insustentável? E o ponto a que eu cheguei nesse livro, portanto, discordando pontualmente, eu tive essa ousadia de John Stuart Mill e outros autores. É liberdade? Quer dizer, se alguém discorda de mim, vai ter que escrever a respeito e vai ter que me contestar. Isso aí. Vai ser... Você vai ter que conversar comigo a respeito, que agora eu publiquei. Então, eu sou uma... A autoria vem de autoridade, né? Autoridade, autoria. Então, agora eu sou autor, então você vai ter que discutir essa tese comigo. Se você discorda, você vai ter que me dizer, por que não? Por que não? E o que eu percebi nessa investigação foi que não tem porquê. Não tem porquê. Ela é absoluta. Não existe nada que justifique a ideia de relativizar liberdade de expressão num contexto de vida em sociedade. Abro um parênteses. A depender apenas do lugar onde se diz. Para preservar uma tese fundamental, que é tão fundacional como a liberdade de expressão, que é propriedade privada. Rapaz, eu tô com toda a pergunta aqui desse negócio, porque duas você acabou de citar. Deixa eu pegar esse ponto aqui que eu queria fazer lá no início, só que eu falei, não vou interromper o Denis. Quando você falou que a liberdade de expressão, ela é fundacional. Ela é o quê? Fundacional. Ela fundacional, isso. Eu vejo a gente do mundo liberal, libertário, anárquico, vou chamar de liberal assim, quando a gente vai discutir esses princípios fundacionais,
a gente pega ali exatamente expressão e propriedade, né? Porque dentro da minha... inclusive, aí que entra, se a propriedade é minha, ela é absoluta. Mas se eu vou na sua casa e você fala assim, Marcelo, aqui você pode xingar tudo, menos porra. Por quê? Porque eu não gosto que baiano xingue porra. Você colocou como limite a minha liberdade de expressão porque eu estou no seu ambiente, na sua propriedade. É isso? É exatamente isso. Exatamente isso. Eu não vou relativizar uma liberdade fundacional como a liberdade de expressão, a não ser que eu esteja diante de uma outra liberdade que é essencial, inclusive para a manutenção da liberdade de expressão, que é dentro do seu canal de podcast. Se você quiser, você não fez isso, mas se você quiser, você vai dizer assim, Denis, ó, aqui a gente não fala do político tal. E se eu quiser falar no seu espaço, eu vou ter que concordar com isso, ou eu não vou falar. Exato. Você eu não concordo com isso, então eu não vou. E deixa claro que isso não é censura a liberdade de expressão, exatamente porque a gente está dentro da minha propriedade, que é um outro princípio, né, fundacional, como você falou, e as regras foram postas previamente. Isso é muito importante. Não existe censura em espaço privado. Não existe censura em espaço privado. Existe controle de propriedade. Isso não é propriamente censura. A censura é um fenômeno do espaço público. Então, eu estou numa praça fazendo um protesto contra o STF, chamando o ministro Gordola de Gordola, e ele fala, isso você não pode falar. Por que eu não posso falar? Ou fazendo uso do meu espaço privado e alguém da estrutura pública diga, você não pode usar o seu espaço privado dessa maneira. Que é o que a gente está vendo agora com a questão da regulação. Cara, é bizarro. O que você tem são figuras da mais baixa qualidade intelectual, e eu falo isso porque eu assisti aos votos sobre liberdade de expressão, erros conceituais que aluno meu de ensino médio com algum treino não cometeriam. Você vê o ministro Alexandre de Moraes votando, é deprimente. Ele cita John Stuart Mill como um pastor, sabe aquele pastorzinho despreparado lá da igrejinha não sei o que ele pega um pedaço da Bíblia para justificar a traição dele com relação à esposa, e ele fala assim, mas olha esse pedacinho da Bíblia aqui. Aí ele lê, salta as 3 palavras, salta mais uns 4 parágrafos, porco, um trabalho porco. Você vê o trabalho do ministro Dias lá, o Dias Toffoli. Uma coisa horrenda. Ele que se emocionou, né, por fazer parte daquele tribunal. Uma coisa horrenda. O voto dele, citando metralhadora, citando compra de armas ilegais para estender a culpa à loja. Agora me diga que relação existe comprar arma ilegal com liberdade de expressão dentro do espaço privado. Então, cara, assim, a gente está em maus lençóis. E é exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, hoje, enquanto a gente está conversando, se nós estamos falando alguma coisa, é porque a gente está voando abaixo do radar. Mas isso muda. Isso pode cair na mesa de um ministro desse daí, e simplesmente ele fala assim, o seu discurso é contra a ordem democrática, portanto, você não tem direito de fazer. É assim que nós estamos. O curioso é que o que é antidemocrático, né? Vamos pegar esse termo que a galera gosta hoje. É eu falar que a democracia é ruim ou que não concordo com um determinado julgamento, bababá, ou é a impossibilidade de eu falar que eu não concordo com a democracia, tal. Entendeu? Isso daí é loucura, velho. É feito para caçar os inimigos, os adversários do momento. Né? E o grande problema é que isso não para de um lado só. Esse movimento é pendular. Enquanto ele está silenciando alguém de quem eu não gosto, você fala, que legal, é isso mesmo, vai lá, Xandão. Como você vê aí, boa parte da sociedade apoiando esse tipo de coisa. Mas nunca para nesse ponto do pêndulo. Ele volta, e amanhã serão outros demagogos, serão outros coletivistas, outros homens de espírito totalitário que vão usar essas mesmas licenças judiciais para promover uma caça em sentido oposto. E aí, quando você passa da caça de caçador à caça, nem é tão gostoso mais.
Ah, Denis, mas você está prevendo isso? Não precisa ser nenhum futurólogo, não. É só estudar um pouquinho de história. História, Os caras exatamente. sempre vão usar as mesmas, a mesma permissão que foi concedida no regime anterior será assumida no regime atual para fazer, para caçar os adversários, para silenciar as pessoas. E a gente está caminhando muito fortemente para isso, tá? Muito mesmo. fortemente. É muito veloz, muito rápido. Tá muito. Eu, inclusive, num debate com um conhecido no final de semana, eu falei assim pra ele, pô, você não tá percebendo que a gente tá caminhando para países totalitários como Cuba, Venezuela, até Argentina pré-Milei, né, em termos de questões econômicas, tudo. Vai, Coreia do Norte. Cara, você tá viajando. Eu falei, eu tô. Então vamos lá. Léo Lins. Van Hatten, indiciado por que coisa que falou na tribuna. Daniel Silveira, não tô dizendo que eu concordo, etc, com o que ele falou, foda-se. Não é esse o papo. Monark. Luciano Heng, saiu das redes sociais. Canais desmonetizados no YouTube. Ministro falando em censura. Ministro falando em 213 milhões de mini tiranos, sei lá como é que foi falou. Cara, como não achar que a gente tá indo pra esse caminho, né? É isso que não, tá tudo bem, por enquanto, você tá viajando. Foi isso que eu vi, você tá viajando, Marcelo. Você tá viajando. Teve aquele caso prático do deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira. Para mim, ali foi uma quebra de cristal, tá? Porque você tem um cara que tem prerrogativa de foro, então, assim, como deputado, teria, né, a livre possibilidade de dizer as coisas como bem entender, até porque isso no ambiente certo, né? No ambiente certo que ele tava, que era a tribuna, que ele tá ali para defender e tal. E a liberdade de dizer as coisas exatamente para dizer coisas esdrúxulas, assim. Eu não concordo com 90% das coisas que o cara dizia nas lives dele e tal. E daí o cara tem o direito de dizer, ele representa um modo de pensar que está por aí. E fazer de conta que isso não existe, silenciando essas pessoas, velho, ele foi buscado pela Polícia Federal lá dentro do anexo 4 da Câmara dos Deputados, com ordem de prisão, multa, o cara ficou preso, não sei, por crime de discordância. Crime de discordância. Por crime de opinião, de opinar alguma coisa que um grupo de ungidos considera não pode ser opinião. A juíza lá, a sua figura régia, a juíza que votou por 8 anos de cadeia para um comediante, o que ela está dizendo em última instância, do alto da sua arrogância, eu determino o que é engraçado ou não. Exatamente. E, portanto, é motivo de riso ou não. Agora, imagine a autoestima de uma pessoa dessa que acha que sozinha pode dizer a toda uma população o que ela deve achar ou não engraçado. E outra coisa, de imaginar assim, não, mas eu tomei essa decisão, eu tenho apoio de boa parte da população. Meu amigo, liberdade de expressão não submete à percepção de maioria de cidadão, não. Não é votar pelo que será dito ou não. Os caras fazem pesquisa assim, você apoia a questão da liberdade de expressão do modo como o STF está fazendo? Lixo de pesquisa. Isso é uma pesquisa que não faz o menor sentido, porque se todo mundo concordasse, isso não faz a menor diferença. Não é uma questão de concordar ou discordar. A liberdade de expressão, ela é um direito absoluto, natural, tanto quanto é a propriedade privada. Perfeito. Isso não se coloca sob escrutínio, voto, ou seja lá o que for. Até porque seria tirânico dizer que uma maioria pode dizer que outro, que é uma minoria, ou só um indivíduo, que seja 99 contra 1, não pode falar algo. Ainda assim é tirânico, ainda que você tenha uma maioria. Colocou isso de forma emblemática e, olha, se toda a humanidade, menos um, defende uma forma de exprimir uma certa ideia, acha que tem o mesmo direito que essa humanidade teria de silenciar esse um, é o direito que esse um teria de silenciar essa humanidade. Ou seja, não tem. Você não tem esse direito. Você se colocar como padrão moral para que os outros devem considerar bom ou ruim, cara, isso impede processo civilizatório. Perfeito. Tem os efeitos colaterais? Mas o processo civilizatório tem efeitos colaterais porque nós somos imperfeitos, porque nós somos falíveis. A liberdade de expressão deve ser defendida porque nós somos falíveis. O que esses ministros do STF fazem e outras figuras do mesmo tipo, o que eles fazem é dizer assim, nós somos infalíveis. E aquilo que nós consideramos certo nesse contexto é certo para todos. Portanto, a vocês cabe obedecer
silenciosamente. Não dá. Não dá, simplesmente não dá para aceitar como uma coisa razoável. Não, eu concordo. É, assim, indiscutível. Por que você acha que as pessoas... Assim, vamos lá, a gente já falou que as pessoas não entendem o conceito de liberdade, né? Mas deixa um pouquinho o conceito técnico, filosófico, blá, 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 de lado. Por que as pessoas se preocupam... Por que as pessoas se incomodam tanto com o poder das palavras deles? Por quê? Por que as pessoas têm medo que eu fale o que eu possa falar, ou que o Denis faça, bababá, ou que o Daniel Silveira fale o que o Monark? Medo. As De... pessoas têm medo. Elas têm medo de que as palavras sejam elementos do mesmo universo da ação. Vai lá, Elas têm era uma uma próxima aqui, aquele negócio que eu adoro que você fala, diferença de agir e diferença de pensar. Vai lá, você já entra aí, vai lá. É uma diferença básica. O que é a palavra? O que é a expressão? É uma sonoridade emitida, né, por um aparelho fônico que rebate no outro de formas absolutamente subjetivas. Então, assim, o meu discurso aqui se nós tivermos 1000 pessoas assistindo, são 1000 possibilidades interpretativas. E isso é irrastreável. Isso é irrastreável. Por mais didático que eu seja, às vezes eu vou sair daqui e o cara tá dizendo assim, eu ouvi o Denis falando o quê? E vai falar uma barbaridade. Vai, com certeza. Então, quer dizer, o mundo da expressão, ele é um mundo, os estoicos vão chamar o mundo da expressão de o mundo do incorpóreo. A palavra é o mundo do incorpóreo. E exatamente por não ter corporeidade, a palavra, enquanto tal, não pode modificar a realidade. O que muda a realidade é quando eu vou para o mundo do corpóreo e, portanto, para o mundo da ação. O meu foco do que é bom ou ruim, bom ou mal, seja lá o que for, desejável, não desejável, destrutivo, construtivo, isso é ação. Isso é quando eu vou para o mundo do agir. Portanto, o mundo da palavra é um mundo amoral, ou seja, eu não devo classificá-lo como, isso é positivo, negativo, enquanto palavra. O que é positivo ou negativo é a reação prática que isso terá. Então, um ministro falando, um deputado falando barbaridades na rede social, enquanto ele não se coloca em movimento para agir neste sentido das ideias que ele diz defender, é um cara falando bobagens. E isso deve ser tolerado. Isso deve ser tolerado e deve ser enfrentado no campo das ideias e da expressão. Mas as pessoas, na sua grande maioria, vulgares, nunca leram nada a respeito, elas imaginam o seguinte, não. Palavras matam, palavras machucam. As palavras doem mais do que uma chicotada. Deixa eu dar uma chicotada em você e te xingar do outro lado para ver o que dói mais. E outra, a dor... O melhor é o Felipe aqui, que cada um que você joga assim, ele vai assim... Aquela cara do rapaz, é verdade. Muito bom. E tem uma outra coisa. A dor da palavra, eu posso controlar a natureza da recepção. Então, se eu chego em alguém que ouviu um discurso grosseiro, por exemplo, preconceituoso, racista, mas eu educo o meu filho preto, falar, meu filho, tem uma gente aí fora que é bem esquisita. E faz parte da vida conviver com as antas. Você vai encontrar diversos seres cretinos no decorrer da sua vida. É verdade. Você, meu filho, você é lindo, da cor que você tem, construa-se como indivíduo, o mundo lá fora vai te bater duro. Aí na hora que chega um sujeito do nada e faz um discurso racista com um menino desse, ele tira de ombro. Sem dúvida. Ele dá risada. Você constrói indivíduos com autoestima, um indivíduo com autoestima, e isso sim, não a vitimização. Cara, o movimento negro brasileiro, por exemplo, tem figuras assim, malucas do tipo, pega um preto do meu tamanho, quase 2 metros, que vai receber um baculejo no aeroporto, liga imediatamente uma live. Estou sofrendo, olha o racismo. Eu passo por revista, toda vez que eu vou, devo ter cara de bandido, toda vez que eu vou voar, eu não, a vitimização do homem barbudo.
É falta de vergonha na cara. Então, assim, cria autoestima, cria estofo, porque o mundo lá fora é impiedoso. E ele é impiedoso, inclusive com palavras. Sim. E aí o que você quer? Você quer controlar o mar, em vez de controlar a natureza do barco. O mar você não controla, meu amigo. O mar você não controla. Quando eu tava no debate com esse amigo, eu lembrei de umas situações. E olha que nessa época eu tava completamente longe de qualquer ideia, princípio, valor liberal. Desculpa, que foi quando eu tava na faculdade, eu vim, né, da Bahia pra cá, sou baiano, e vim pra cá. E eu lembro que eu tinha aqueles meus amigos que falavam assim: baiano, meu velho, vem cá, vamos jogar bola. Baiano, meu irmão, tá? Beleza. Mas tinha uns. Tinha que ser baiano mesmo, né? Outros. Pra dar aquela... Baiano só faz merda. Tinha maldade. Maldade escorrendo, É nordestino, assim, né? vem ali do Nordeste. Teve uma vez, Denis, que me falaram assim: você é baiano? Eu falei assim, sou. Você é muito branco pra ser baiano. Eu falei, puta que pariu, velho. Juro, fala isso pra mim. Fala isso pra mim. Só que exatamente o que você falou, eu ouvi aqui e falei assim, tá, é um otário. Eu não vou lidar com esse otário, não vai ser meu amigo. Esse otário aqui não vai ser meu amigo. O outro fala assim, baiano, irmão, vem cá. Esse sim. Esse é meu amigo. Esse não tem maldade. E aí aquele negócio que a gente fala, né, inclusive, a liberdade de expressão, ela precisa tanto existir porque ela é ferramenta de defesa. Exatamente. Ela é ferramenta de defesa. Se esse otário lá atrás, esse cara, não tivesse sido preconceituoso comigo pelo fato de eu ser baiano, eu podia estar sendo enganado por ele por tanto tempo e um falso amigo. Porque um cara desses valores eu não quero estar do meu lado. Tem dois fatores extraordinários. Primeiro, autoestima. Então, assim, se o cara está me dizendo uma coisa e que realmente me afeta, portanto, esse é o problema que você tem que resolver com você, não com ele. Então, assim, esse é um problema seu. O sujeito está acima do peso. Ele é chamado de gordo. Porque o gordo é a expressão que a gente utiliza para uma pessoa que está acima do peso. Se quiser chamar de obeso, gordola, não interessa. Estou falando. Alguém se refere a você pelo peso que você tem. Não, você não pode me chamar assim. Existe uma forma objetiva de eu não te chamar assim. Emagreça. Emagreça. Não, mas eu não quero emagrecer. Então, você vai trabalhar a questão da autoestima da forma como você é. A ponto de alguém te chamar dessa coisa e você ficar absolutamente indiferente. Mas o que você está me dizendo é que tudo aquilo que subjetivamente te ofende deve ser silenciado. Deve ser calado. E daí eu abro o mundo do impossível, que é o que é que eu vou dizer para 213 milhões de pessoas em língua portuguesa que pode ser motivo ou não de ofensa a ponto de ter que controlar isso. É tudo chave da absoluta ausência de regra. E aí o juiz vai como pergunta hoje. O juiz pergunta hoje. Assim, Marcelo, você se sentiu ofendido? É sério que nós, numa sociedade no século XXI, vamos calibrar aquilo que pode ser dito com base no que a pessoa sentiu ao ouvir aquilo? Quer dizer, o que você faz, na verdade, é criar o império de uma destruição da civilização. Porque se eu quero prender alguém, causar um incômodo a alguém, multar alguém, quer dizer, olha, ele falou isso e eu me senti ofendido. E, cara, eu estive agora em Goiânia, recentemente, dando uma palestra para um pessoal do direito. E terminando a palestra sobre liberdade de expressão, por conta do livro, chegou um membro do Ministério Público para conversar comigo. Ele falou, Denis, deixa eu te contar, eu sou há mais de 25 anos membro do Ministério Público. No começo, essa questão de injúria, difamação, aparecia de vez em quando. De vez em quando. Depois, começou a aparecer um pouco mais, na medida em que as pessoas começaram a entender que existia uma lei ali. Agora, é uma pandemia. Porque está servindo para atacar gente de tudo quanto é lado. E ele falou o seguinte, você pega um país pobre como o nosso, o delegado com 250 processos por dia para resolver, sabe o que ele faz? Ele não vai assim, deixa eu entender o contexto, deixa eu entender em que ocasião isso se deu. Não. Já despacha para o MP, está preso, está com indicação disso. Lei. Pá. E os caras só ferrando gente, por crime de fala.
por crime de fala. Então ele falou assim, olha, cara, virou uma máquina de punição atroz, porque entra tudo e o contrário de tudo, sem qualquer cuidado, mesmo para analisar a natureza da lei que existe, da qual eu discordo completamente, mas mesmo para analisar, não se tem nenhum cuidado. E aí você vai colocando gente na cadeia, gente que não tem condições financeiras, que recebe multa, tem que contratar advogado. É uma máquina de destruição de pessoas. Perfeito, perfeito. Nessa caminhada do autoritarismo que a gente vem assistindo no Brasil, o que você acha que é o próximo passo que os caras vão fazer, velho? Eu não tô dando nome em ninguém, não, assim, se vai ser o Lula, se vai ser o STF, se vai ser fulano, Beltrano. Eu digo assim, o Estado. Porque no fundo é o Estado, né? Olha, assim, vamos pensar nós dois aqui juntos a respeito. O que é que eles não têm em termos de poder hoje? Hoje, enquanto a gente está batendo esse papo aqui. O que é que eles não têm? O que é que eles experimentam em termos de constrangimento para fazer ou deixar de fazer, inclusive com aplauso de boa parte da população? Não tem nada. Não tem nada. Então, hoje, eu estou livre por uma concessão, não por um direito meu, individual, não, por uma concessão de figuras espúrias do Estado. Meu irmão, os caras, assim, eles não têm nenhuma paixão, não existe vergonha, não existe mais constrangimento, isso acabou. A era os gregos falavam assim, quando todos os limites do debate ético foram ultrapassados, ou seja, quando nenhuma filosofia mais te convence a fazer o certo, sobra a vergonha. A vergonha é o último dique de proteção numa vida em sociedade. Quando você perde a vergonha, acabou. Não tem mais nada. Você que, enfim, já ensinou e continua ensinando. Só palestra. Vai lá. Marcelo, só para ilustrar, os caras acabaram de votar aumento de número de deputados, passou na Câmara dos Deputados, passa no Senado, e fizeram pesquisa, essas pesquisas que saem por aí, 80% da população não concorda com isso. E eles estão preocupados. Eles fazem o que eles bem entendem. Então, assim, onde eles vão avançar? No que eles quiserem, irmão. No que eles quiserem. E ninguém está fazendo nada. Ninguém está fazendo nada. Eu recebo mensagem só assim, Denis, cuidado. Cuidado, você pode ser preso. Cuidado, você pode ser multado. Eu, no começo, ria. Hoje eu falo, é verdade. Não, é verdade. É verdade. Um livro desse daqui pode ser considerado um libelo contra o Estado Democrático de Direito ou contra o STF, a quem chamam de arrogante. Então, é assim. E se isso acontecer, ninguém vai sair às ruas e para... Não, assim, normalizaram. A gadificação do homem, né? O homem gado, é gado apacentado. É o que virou. O que você acha que... Não sei se eu te fiz essa pergunta, mas eu gosto de fazer muito essa pergunta quando eu venho falar sobre coletivismo, liberalismo e tal, autoritarismo e tal. O que você acha que passa... Já que a vergonha ultrapassou, o cara não tem mais, o que passa na cabeça desses autoritários? Os gregos têm uma resposta para isso? Aí é maldade pura, aí é ignorância, é desconhecimento e... É o quê? É o quê? O que você... É poder. É poder. É poder pelo poder. 1984, do George Orwell, dá a melhor resposta para isso, que, claro, tem origem lá nas reflexões gregas, como quase tudo que a gente tem de bom. A gente tem que parar de imaginar que as pessoas querem o poder para realizar alguma coisa. Quem corre muito atrás do poder, quem está desesperado atrás do poder, não quer o poder para realizar alguma coisa de bom para a sociedade. Não, não, não. É o poder pelo poder. Ele é o fim, ele não é o meio para uma realização. E por via de consequência, o que vai acontecer com esse cara é que ele vai fazer tudo, o que estiver no horizonte dele, para ele se manter no poder. E quanto mais ele mantém uma população na ignorância, e aí a relativização da liberdade de expressão é fundamental nesse sentido. Quanto ele mais mantém uma população na ignorância, e a população brasileira é eminentemente composta por asnos, que não conseguem se manifestar, mal conseguem se manifestar na própria língua, mal têm proficiência na própria língua, é a festa.
É o ambiente ideal da destruição do processo civilizatório. Então, assim, eu te falo, eu vivi o mundo da política. Uhum. Passa na cabeça desses caras, todos os dias, desde que eles acordam até o momento em que eles dormem, o que eu vou fazer que não prejudique a manutenção do meu poder. E que, na verdade, expanda a possibilidade do meu poder. Platão, na alegoria da caverna, tão famosa, o mito da caverna de Platão, não sei se vocês conhecem esse detalhe do mito, ele diz assim, o sujeito que sai da caverna, ele não quer voltar para o fundo da caverna. Um homem ilustrado, culto, que entendeu a natureza das coisas, ele não quer poder sobre os outros, não, porque ele está cuidando da própria vida. Ele está cuidando da própria realidade, ele está aqui com os livros, ele está com os amigos, ele está passeando com o cachorro, ele tem mais o que fazer. Então, Platão diz, esse cara que saiu da caverna, ele vai ter que voltar para o fundo dela para tentar ajudar quem está lá dentro. A maior parte das coisas que vão acontecer com esse cara são coisas muito ruins, inclusive ser morto lá dentro. Uhum. Porque não está obrigando ninguém a sair, ele está falando assim, olha, moçada, vocês estão fazendo merda aí, vocês estão tomando uma realidade que não é realidade. A realidade, olha, se virar a cabeça para cá, você vai ver que tem uma outra coisa aqui. Mas a pessoa se sente confortável ali, sendo comandada, sendo mandada, sendo dominada. Isso entre as pessoas, inclusive, mais instruídas, porque instrução não quer dizer sabedoria. Inclusive entre as pessoas mais instruídas do nosso meio. Nós temos pessoas muito instruídas que fizeram mestrado, fizeram doutorado, mas não são sábias. Não conseguem perceber que o sujeito que tem que estar no poder é o sujeito que menos gostaria de estar ali. É o sujeito que menos gostaria de estar ali. É o cara que fala assim, sério, cara, eu queria estar cuidando das minhas coisas. Vou entrar no mundo da política, mas é asqueroso. E é mesmo. Tenho certeza. É asqueroso. É desanimador. Eu tenho certeza. Mas, então nós temos que colocar boas pessoas lá. O que são boas pessoas lá? Antes de tudo, pessoas que não queriam estar lá. Cadê esses caras? Eu acho isso que você falou, cara. Eu sempre que eu... Sempre não, vai. Principalmente depois da minha formação no Líderes, eu ficava pensando assim, por que eu vou votar em alguém que tá me pedindo pra eu votar nele? Eu me fazia essa pergunta. Não era, na verdade, pra eu querer alguém, falar assim, cara, eu queria que você me representasse. Não, mano, mas é você que eu quero. Porque se o cara vem pra mim e fala assim, eu quero que você vote em mim porque eu sei o que eu vou fazer, eu já desconfio do cidadão, velho. Exato. Eu já desconfio dele. Porque ele, assim, né? Então eu tenho que confiar em você, eu não te conheço, você tá vindo aqui me prometendo isso e aquilo. Tá. É contraditório demais. Alguém pedir o voto. Pedir o voto é contraditório. Especialmente no regime democrático, você tem aí como uma relação de causa e efeito inafastável a ascensão dos piores ao poder. Sempre! Não existe. Por isso que os caras ficam assim, os melhores não querem. Você vai ver em 2026. Não, porque aí depois vai dizer, você vai ver em 2030. Você sempre fica protelando a ideia de uma salvação, mas por quê? Porque você vive de uma ilusão. A ilusão de que um conjunto de pessoas intelectualmente despreparadas virá com uma solução mágica para um país inteiro. Quer dizer, desculpa, você está falando de um país em que mais de 90% das pessoas são cientificamente analfabetas. Ou seja, elas não sabem fazer regra de 3, elas não sabem fazer conversão de moeda. Quando eu falo cientificamente analfabeta, não é que para fazer pesquisa em laboratório, não. Cientificamente analfabeto é muito menos do que isso. E aí você pega essa população para escolher quem vai definir os rumos mais propícios da vida em sociedade. Quer mágica, irmão? Você quer mágica, você quer milagre. A democracia, ela traz o germe da sua destruição nela mesma. Isso está traçado desde o mundo antigo. Muito bom. Está traçado desde o mundo antigo. Por quê? É a ascensão daquele que representa o votante. Se o votante é gado apacentado, você vai votar ou no mais esperto ou no mais inábil. Certamente não no melhor nome. Sem dúvida.
Perfeito. Que nem vai aparecer no quadro dessa democracia. Perfeito. Que nem vai aparecer. E aí ficava assim, o povo é sábio. Ah, velho, faz-me rir. O povo é sábio desde quando, onde? Desde quando? Não tem sabedoria em povo que nunca encostou num livro, que não escuta boas coisas, que não cuida do seu próprio intelecto. Não tem coisa boa que vem daí. Entendeu? É a natureza das coisas, são os fatos. Mas há uma romantização da ignorância. Não, porque a gente, aos trancos e barrancos, a gente está indo. Está indo para onde, irmão? Está indo para onde? Exatamente. 2.500 anos atrás, os gregos tinham mais liberdade de expressão do que nós temos hoje no século XXI no Brasil. Sério, falando sério. Eu sei disso. Tanto que a morte do Sócrates foi uma anomalia que eles mesmos não engoliram por conta de um sistema jurídico. Eles mesmos não entenderam o que aconteceu ali. Foda. Como que você aí um pedido, uma ajuda aqui, querendo ou não, como eu venho falando muito de assuntos e tal, e me colocar opinando na internet e tal. Tem muita gente que vem querer debater comigo, só que, e aí eu não tô entrando se eu sou mais inteligente ou não, mas as premissas são muito diferentes. Uma conceituação de liberdade é diferente, uma conceituação de indivíduo, de coletivo, de direito coletivo é diferente. Vale debater, cara, com essas pessoas assim? Eu não tô dizendo que eu sou melhor que eles, não, né? O objetivo não é esse aqui, não. A pergunta é: vale debater para tentar esclarecer e tal, assim? Que é o que falam, né? Que é uma função que a gente tem é ir pro debate, é levar o conhecimento, né? O Diga Aí, eu digo que é meu, entre aspas, meu projeto social, porque é a forma que eu tenho de tentar levar ideias e boas ideias para outras pessoas, né? Porra, olha as suas ideias aqui hoje, tô levando para, sei lá, 63 mil pessoas que seguem a gente hoje. Sim. Enfim, o que você pensa assim nesse ponto? Que deve acontecer pra cacete com você também. Eu tenho uma lição que Platão nos dá num texto chamado Fedro, que é lindíssima. Ele diz o seguinte: características de um homem sábio deve estar aquela de analisar a complexidade da alma do interlocutor, de oferecer discursos simples para uma alma simplória, discursos complexos para uma alma complexa, e saber quando calar e saber quando falar. Então, assim, Denis, vale a pena falar? Vale. Para todo mundo? Não. Tem certas coisas, tem certas almas que são insalváveis. Essa daí, quem vai resolver é a natureza, tem que esperar morrer. É o do bebê reborn. Eu ouvi. Quem foi que falou do bebê reborn, cara? Eu vi alguém que falou do bebê reborn. Foi bom demais, mas assim, rapaz, deixa o pessoal do bebê reborn, porque o pessoal que quer ter o bebê reborn não vai ter gente normal e acaba o problema ali. Foi muito bom. Não vai ter um filho humano. Não vai. Imagina outro filho humano pensando a mesma coisa. Deixa. É seleção natural, falaram isso. Darwin se encarrega. O meu pai fala um negócio, assim, ele fala isso pra mim desde muito cedo. Uma vez eu sempre gostei muito de moto, né? Aí um dia um cara passou empinando uma moto, velho, uma motocross na rua. Eu era molequinho, 3, 4 anos. Ele falou assim: tá vendo, meu filho? Esse cara aí, muito provavelmente, ele não tem nada melhor na vida a oferecer para ele mesmo e para a sociedade. Então ele precisa fazer isso para aparecer. Esses aí, meu filho, são aqueles homens que vêm só para fazer peso sobre a terra, para ela não sair estilingando por aí. A força da gravidade. Então tem um pessoal que é meio da esgotolândia, e não adianta. Porque o cara, além de tudo, ele tem orgulho de ser burro. E para um cara que tem orgulho de ser burro, não tem conversa, Marcelo. Como é que eu vou chegar no cara e falar assim, velho, você leva em consideração... Eu tô olhando pro Felipe aqui, eu não aguento. Ele ri e eu começo a rir também. Muito bom. Não, assim, esse cara não tem como salvar. É a ascensão do que o Ortega y Gasset chama de homem massa. É um cara que ele tem até protagonismo político, porque ele tem rede social, ele tem seguidores, ele tem gente que concorda com ele, e esses caras fazem pressão social para político votar pautas que eles defendem. Imagine você, o lixo de mundo que a gente não tem. É o Felipe Neto. Você acabou de definir. Você definiu aí. Você definiu ele. O Felipe Neto é a representação exata desse cara. Por quê? É um sujeito que... Esses dias eu descobri
que um menino que mal sabe escrever um tweet não só publicou um livro, entre aspas, desculpa. Desculpa. Tá, se aquilo não for... não sei o que e tal. Escreveu, mas tem clube de leitura, mano. O cara tem clube de leitura. Um cara que mal fala português. Pega um livro para explicar o livro para outras pessoas. Então, o que até poderia parecer bom, pode ser uma tragédia, porque dependendo do jeito que explica, né, é uma coisa completamente bizarra. Então, assim, eu diria, fazer essa seleção, saber que vai enfrentar uma maioria esmagadora de gente muito idiota, de gente muito burra, que encontra na burrice uma virtude. Ah, Denis, mas nossa, essa é uma fala muito aristocrática. É verdade. É verdade. E eu adoro isso. Aristos no grego é melhor. Então, quando falam assim, Denis, você é muito aristocrata, você acha que os melhores têm que estar no poder, não sei o quê. Claro, você quer os piores no poder? Então, vem cá, na hora que surgir um tumor na sua cabeça, eu vou colocar aqui um cotista que passou com 2 na prova de residência para abrir o seu crânio. Você não gosta? Vamos falar da diversidade, da acessibilidade. Eu quero estar com um cara que tirou 98, 100. Eu não quero saber se ele é azul, se ele é homem, mulher, trans. Para mim, desculpa, caguei para isso. Eu quero saber o mais competente, realizando a tarefa mais complexa. Essa é a sociedade que a gente deveria buscar. Mas é o contrário. É o contrário. Perfeito. Nossa, a celebração da ignorância, a celebração do silenciamento, a celebração da inveja, a celebração do medíocre. Por isso é muito fácil silenciar pessoas assim. Ai, que legal, né? Então você não vai poder falar nada que me traga desconforto. Olha que vida de merda. Passar uma vida inteira sem ser desafiado a apresentar um argumento em sentido contrário a uma ideia que você defende. É uma vida de merda. Olha ele aí. Você falou que ele ia latir, latiu. Ele apareceu aí na estante com o rabo. Eu vi ele aqui. Apareceu aqui? Apareceu, o rabo ficou ali. Tem um canil aqui, então estúdio em casa... Tá bom demais, mas eu também tenho 2, é muito bom. Cara, Denis, sensacional essa nossa primeira parte. Vamos lá, relembrando Tomasi, um dos 10 maiores parques de análise clínicas do país. Tenho que agradecer a loja Friends, você tava falando assim que ficou bonito aqui o estúdio, né, cara? A gente tem ali, inclusive, o nosso queridíssimo Atlas. Eu tenho as 2 obras da Ayn Rand aqui em cima. Oi? Ficou muito bom, deu um salto aí, evolutivo, ficou muito bom. A loja Friends, ela decora os podcasts de acordo com o tema de cada um, né? Então, assim, se eu sair aqui, daqui a pouco vier ter outro podcast, vai tirar toda essa decoração e vai botar outra aqui. E você ganhou um presente aí, né, da Keris Chico Amarela também, da nossa querida Keris, né? Olha lá, ó. Olha que coisa, cara. Eu fiquei comovido, o homem que entende o valor da palavra. Eu procuro entender o valor da palavra e trabalhar com isso. E... dizem que... Obrigado pelo presente, eu adorei. Prazer, inclusive tá... Eu vi, tava ali em cima, né? Você tirou, legal. Eu recebi uma mensagem de uma leitora, que inclusive é uma estudiosa da filosofia, ela falou assim, Denis, você não sabe o livro que você escreveu. Me elogiando, falando assim, olha, é um livro que deveria ser traduzido, que deveria ganhar uma dimensão. E agradeci pela generosidade e falei, olha, a questão do livro, desse tipo de produção, é que você entrega. Aí depois, a vida que isso vai ter, o modo como isso vai rebater lá fora, a gente nunca sabe, né? Você não tem controle sobre isso. O Brasil é um país que não lê, então a gente não sabe. Tem muitos amigos meus que eu tenho certeza, compraram um livro para ter em casa, mas vão passar a vida inteira sem ler. Com certeza. Ler. Então, assim, na hora que vocês colocam, né, o homem que entende o valor da palavra, é porque realmente eu me empenho muito nesse sentido, e se amanhã eu perceber que estou errado por algum motivo, claro que eu remarco a minha posição. Não tem problema. Exatamente. Estou muito confortável com ela. Muito bom. Vamos lá. Indicação de um livro. Por favor, fica à vontade, tá? Cara, então me permita uma coisa que eu nem estava planejando, na verdade. Vai. Não sei nem se a Bárbara tá me ouvindo, mas se ela não tiver, eu lancei agora, há pouco tempo, a minha coleção de livros infantis. Sério? Então, por tudo que a gente está falando aqui, sim, cara. Eu quero, velho. A Alice já tá, daqui a pouco é a hora. Eu quero, pra minha pequena. Entende aqui. Amor, você tá me ouvindo?
Me traz, por gentileza, um box para eu mostrar aqui para a galera do podcast, por gentileza. Mostrar aqui para o Marcelo. Ela tá bem? Ela passou mal aqui aquele dia? Tá bem, 100%? Não, ela... Que Cara, foi muito engraçado. No dia seguinte, não bastasse tudo, uma amiga comum nossa, a Lívia, falou assim, Denis, vamos lá tentar ver as Jubartes. E a gente tinha um período da manhã. Vamos tentar ver as Jubartes no Mar de Vitória. Vamos embora. Tá louco, Velho, você mar. entrou no mar. Tá que pariu. Você também, vocês são muito doidos. A mulher passando mal. Mar agitado. Foi muito legal, cara, porque a gente deixou lá nosso café da manhã, nosso jantar. Ficou tudo lá. Não, e a gente... Aqui, Rosa, obrigado. Pode, obrigado, meu bem. De nada. Dá uma olhadinha nessa fofurice aqui. Isso aqui é o box. Chama-se A Odisseia de Tales. A Odisseia de Tales. Caraca, que desenho Porque bonito. é um Caraca, personagem, ali, uma criança, um menino. Isso aqui é um adesivo que vai com o box. Nossa. E ele é super curioso e eu apresento a história da filosofia por meio dele. Olha aqui, já tem 6 livrinhos. Então, para as crianças... Onde que compra, Denis? Amazon? Cara, não, cara, a gente não... Eu estou fazendo um experimento sociológico. Tá. Ó, sobre os 7 sábios, máximas para ser o máximo. Aquelas máximas dos 7 sábios gregos. E aí apresentando aos meninos e tal. Tem 6. Eu tô só organicamente no meu Instagram e eu não tô conseguindo dar conta. O que mostra que tem muito pai preocupado com a formação dos seus filhos, o que é maravilhoso. Muito bom. É uma coleção de livros infantis de introdução à filosofia. Também vou querer, sem sombra de dúvida. Sem sombra de... Pra eu ler, tá? Depois que eu ler, eu vou dar pra Alice. Vou ler os dois. Eu vou te falar um negócio que 15 a 20% de quem compra esse box são os adultos que querem ter pra eles, cara. É muito bonitinho isso daí. Sem dúvida, eu quero, muito legal. E o outro, mostra aí pra você de novo. A palavra ao medo. Irado. Esse aqui é mais heavy metal, naturalmente. Eu trato da liberdade de expressão a partir de um termo chamado parresia. Parresia, no grego antigo, é exatamente a liberdade máxima de dizer, inclusive diante de instâncias do poder, tá? Porque a liberdade de dizer, ela tem que ter, especialmente, ela vai se consignar de forma mais excelente diante das estruturas de poder. Você sabe que a frase mais linda que eu já vi sobre parresia foi dita por esse cara aqui, quando ele fala que sem parresia não pode haver nada de bom na existência. Ele que foi aquele cara que supostamente, a gente não tem certeza, ele teria chegado, Alexandre o Grande teria chegado diante dele e perguntado a ele o que ele queria. Ele falou que só queria que eles saíssem, ele e o batalhão que acompanhava Alexandre, saísse da frente do sol. Isso é parresia. Isso é parresia. Legal. Você na cara do poder dizer aquilo que precisa ser. Indicação de um... Vai lá. Não, e nesse livro eu parto desde o mundo antigo até a contemporaneidade, pegando alguns elementos essenciais para vir com a minha posição, que é exatamente essa de dizer, olha, você não diz tudo em qualquer lugar porque existe o respeito à propriedade privada. Tirou isso, meu amigo, abertura máxima ao discurso. Abertura máxima. Perfeito. Indicação de um filme. Filme? Basta indicar, pode só indicar, que a gente tem um monte aqui hoje. Hoje eu quero te pegar, quero te apertar aqui hoje. Quero te deixar... Eu queria muito que vocês assistissem a 2 filmes que muitos de vocês já devem ter assistido, mas Milada, história de uma mulher extraordinária. Cara, tô anotando aqui. É um filmaço, Milada, baseado em fatos reais, na história de uma mulher que enfrentou 2 regimes totalitários em seguida, e baita defensora da liberdade. Oi? E eu ia falar A Sombra de Stalin. A Sombra de Stalin é maravilhoso. Quem é que tá aí? Bárbara? Muito pesada, a Bárbara. Manda um beijo pra ela aí. Beijo aqui, pessoal. Oi. Thales, vem cá. Até os cachorros deram... Até os cachorros mandaram um beijo. Olha ele aí. O Thales. Massa. Aqui, o Thales já tá famoso em boa parte do Brasil. Eu sou comentarista lá do Antagonista, né? Revista Cruzoé. Sim. Aí ele aparece. Aí quando ele não aparece, o pessoal lá no chat fica, cadê o Thales? Cadê o Thales? Legal.
Essa aí, rapaz. Então, esses. Boa. Cara, eu posso citar um outro? Pode, pô. Você tem um liberdade. Muito bom. Que é sobre uma filósofa. A gente tem tão pouco no mundo, né? Especialmente no mundo antigo, filósofas. Chama-se, o título em português agora eu me confundo. Acho que está em Ágora. Ok. A história de Hipátia de Alexandria. Que filme bom, cara. E é um filme que está escondido, é uma super produção que está escondido por aí. Eu acho que está como Alexandria. Alexandria, tá. Alexandria, exatamente. Tá, anotei aqui. Alexandria. Vai, uma série. Eu tô muito apaixonado por aquela trilogia do Steven Spielberg, que começa com Band of Brothers. Bom pra caralho. E agora do Mestres do Ar. Tá doido, bizarro. Bizarro, né? Velho. Bizarro. Bom demais. Band of Brothers, The Pacific e Mestres do Ar. Olha, quem não assistiu, assista. O que mais, hein, amor? A gente tem de boas séries assim. Cara, tem essa série é simplesmente maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. É poética, dói assistir, mas vale muito a pena. Muito bom. Não, deixa eu citar uma aqui que eu sempre cito. Porque assim, nossa, os brasileiros não vão às ruas porque estão com medo depois de 8 de janeiro. Todo sofrimento para idiota é pouco. Brasileiro tem que sofrer. Brasileiro tem que sofrer porque procura. A gente toma as piores decisões, a gente deixa as coisas muito ruins acontecerem, aí depois, e agora o que eu faço? Chama-se Winter on Fire. Winter on Fire. Já ouvi dessa, já ouvi falar dessa. Não vi não ainda. É uma série documentário sobre os ucranianos botando para correr um presidente que foi eleito com o discurso de separação, de afastamento da Rússia de Putin. E, na verdade, descobriram documentos que esse cara estava associado ao Putin. Meu amigo, que povo é o povo ucraniano, meu irmão? Que povo é o povo... Velho, tem cena assim do cara indo de peito aberto contra a metralhadora, e aí chega o câmera, chega um microfone e fala, e aí? Fala, não faz sentido viver de forma diferente. Então que eu morra pela causa. É isso aí. O povo desse é feito de outra coisa. Vamos lá, hein? Um game. Game? Jogo de videogame, pô. Você acha que um homem que usa óculos assim e tem essa barba, o videogame... Já jogou. Já jogou. Não, alguns você já jogou. River Raid. Raid. Você não conhece isso. Essa eu não lembro, não. Clássico do Atari. É do Atari. Então, assim, Atari eu só lembro de Alex Kidd. Acho que era Alex Kidd no Atari, era. Tem um game que foi famoso no mundo inteiro, cujo nome, obviamente, não vou me lembrar, que foi inspirado na obra da Ayn Rand. Tá de sacanagem. Que isso, cara? Não, assim, sério? Mas celebrado no mundo inteiro. Vou procurar depois. Não, depois vou procurar. Mundialmente famoso, baseado na obra no objetivismo. Você tá zoando. Na obra da... Chama esse game, cara, que vergonha. Pera aí, Chat GPT tá aqui, pera aí. Catei aí que você vai encontrar. Qual Como é que é? Jogo de videogame baseado na obra de Ayn Rand? Você procurou já, Felipe? Qual que é? BioShock. É verdade. Isso, tá de sacanagem. Velho. E é famoso essa porra desse BioShock, tá? Você tá louco, cara. Esse BioShock é assim, porque o mundo parou pra jogar esse negócio aí. É fantástico. Doido, irado. Um desenho de infância. Desenho de infância vale tipo vale o que você quiser. De revista. Que você quiser. Conan o Bárbaro. Era bom. Conan o Bárbaro. Era bom. E Gru. Você já leu o Gru? Não. É uma versão. Cara, o sujeito que desenhava o Gru é acho que um espanhol chamado Aragonés. Que figura tosca, cara. Eu dava muita risada com aquilo. Calvin Haroldo, né? Calvin Haroldo, eu sou muito fã. Esse é que sim. Uma brincadeira de infância. Brincadeira de infância? Cara, eu jogava muito bet. A gente chamava de bet. Eu não sei como é que vocês chamam bet aí. É qual aquele do... Que é aquele, tipo, sim, do pauzinho que bate. Sim. É isso. Sim, sei qual é. Tinha na Bahia, mas não lembro também não. Um estilo musical. Rock, mano. Rock. Boa. Na verdade, desculpa,
musical e rock são pleonasmos, porque o único estilo musical que realmente existe é o rock and roll. Ah, O resto- garoto, deduziu. Cara, sabia que eu tenho aqui uma Tô vendo aí, cara. capa da Rolling Stone autografada pelo Dave Grohl? Essa aqui é É real. Sou gente, apaixonado pela gente. banda. Uma banda artista. Ou artista. Faz. Banda, eu, assim, o que mais me aproxima, assim, do que é sublime no rock, eu gosto, é difícil falar de um só, né, cara, mas é o Metallica, em primeiro lugar, assim, eu coloco Metallica, Ano que vem eles mas vêm pro Brasil e eu vou, hein? Eu vou. Se eles vierem pro Brasil, eu vou ano que Cara, vem. Preciso botar esse show na minha lista. não, você tem que ir. É. Eu fui ao show deles em Belo Horizonte, só não foi absolutamente perfeito do começo ao fim, porque eles não tocaram exatamente a sua bandeira aí atrás, o Don't Tread on Don't Me. Tread on Me. Vou fazer um combinado com você, então. Se na tour do ano que vem eles forem pra... Quando vier, BH tiver, a gente vai em BH. Pra gente ir junto. Cara, Fechado? se quiser. Esse ano eu já comprei, ó. Eu vou pra Green Day em Curitiba. Eu vou pra Avenged em São Paulo. Conhece Avenged Sevenfold? Não, Gosto cara, não muito. conheço. Gosto pra caralho, vale a pena. Perto de Metallica, em cara. termos de metal. E vou pro Oasis, né? Tinha que ir no Oasis. Fui no último show deles no Brasil. Eu vou pro próximo também em São Paulo. Oasis é uma promessa que você tá pagando pra ir lá ao show? Oasis é mais, sei lá, pela adolescência, pela nostalgia, entendeu? A cura da sua perna. Você falou assim, minha perna fica curada. É isso. Boa. Vamos lá. Um valor, princípio. Ah, cara, eu sou feito de liberdade. Isso aí. Eu sou liberdade do começo ao fim. Um herói da ficção. Herói da ficção? John Galt. Boa, esse é bom pra cacete. Um herói da vida real. É esse aí do quadro aí atrás? Herói da vida real? Esse é um baita, cara. Diógenes o Cínico é um baita, cara. Esse aí, ele peitava a sociedade de uma maneira sem paralelo. Um esporte. Ah, natação, né, irmão? Natação, assim, minha vida inteira eu mexi com isso. E é um esporte que extrai o melhor do indivíduo, sabe? Você não tem... você vai a um campeonato de natação, você nunca ouviu falar em quebra-pau de torcida no campeonato de natação. É muito bonito, o ambiente é muito bonito. Para usar um termo que as pessoas não gostam, né? Aristocrático, adoro coisas aristocráticas. Vamos lá agora, hein? Vamos ver. Lá vem. Ixi. Rand ou Mises? Rand ou com Hayek? certeza. Rand ou Hayek? Rand. Ok. Rand ou Popper? Cara, difícil, hein? Difícil, porque o Popper tem uma dimensão aí como filósofo da ciência que é absolutamente brilhante. Brilhante. Vamos ficar no contexto da liberdade, com certeza Ayn Rand. Tá. Rand ou Hope? Nossa, cara. Putz. Tá vendo? Sabia que finalmente consegui apertar esse homem aqui pela primeira vez. Demorou pra dar uma resposta. Vai ficar mais difícil ainda, tá? Eu vou ficar com a véia por enquanto. Vou ficando com a véia. Rand ou Sowell? Sowell. Sowell ou Friedman? Sowell ou Adam Smith? Sowell. Essa é fácil pra você. Ou Jordan Peterson? O que aconteceu com o Jordan Peterson? Ficou doido, na minha opinião, tá? Ficou doido. Ficou Cara doido. do céu, velho. Assim, eu tenho uma admiração profunda pelo primeiro Jordan Peterson. Mas eu também. Cara, ele tomou uma sova numa gravação que teve. Com os caras que ia sentando e ia levantando sobre religião. Eu vi. Não, mas foi um pior, que foi com aquele cara do Deus um Delírio. É o... Peraí. Pô. Sam Harris. Pelo amor de Deus. Não é com Sam Harris, mas ele... Não. Deus um Delírio. Tá. Oh, meu Deus. Escreve no... Como é que esquece o nome do cara assim?
Deus, delírio. Richard Dawkins, velho. Tá, Dawkins. sim. Tá. Ele foi chamado para um diálogo, porque o Dawkins tinha dito, falou assim, olha, o Jordan Peterson é um homem naturalmente inteligente, é um homem que, né, deve ser respeitado. Mas quando ele começa a falar de religião, aí ele fala, é bullshit. É bullshit. É verdade, eu concordo. Vamos lá, tamo com, então, tá com Sowell, né? Sowell ou Menger? Sowell ou Menger? Sowell ou Hofbauer? Sowell ou Aristóteles? Que isso, não tem nem comparação. Aristóteles é um gênio atemporal, assim. Não tem então, como. Não Aristóteles ou o cínico? Aristóteles. Eu falo que a densidade intelectual de Aristóteles é um negócio incomparável, assim. Aristóteles, eu dou aula de Aristóteles lá na Sociedade da Lanterna, na universidade, etc. As pessoas sempre ficam assustadas. Assim, quê? Esse cara, 2.500 anos atrás, tá nesse grau de distinção, de capacidade de analogia, de capacidade de análise. É bizarro, verdade. Demais Aristóteles. Verdade. Eu acho Aristóteles, desse ponto de vista, do que Platão. Fiz mestrado, doutorado, fiz parte do meu pós-doc sempre em Platão, mas nessa capacidade de dizer a realidade é brutal Aristóteles. Eu imaginei, por isso que eu botei ele ao final, o cínico eu botei aqui agora, porque você falou tanto dele, eu botei pra tentar te pegar aí. Pra terminar, por favor, um medo e uma ambição. Medo. Eu tenho um medo de, em alguma ausência minha, a Bárbara ficar mal, os meus bebês aqui de 4 patas ficarem numa situação ruim. Medo é só. Você tem medo de ficar inválido? Medo de ficar inválido. Cara, eu tenho medo. Esse medo é horrível. Rapaz, porque, assim, mas isso aí é brabo mesmo. Eu operei agora, meu irmão, que negócio ruim, velho. Eu não tenho medo da morte de jeito nenhum. Eu não tenho medo de morrer cedo, morrer tarde, pra mim tanto faz. De vez em quando eu leio umas coisas que me dá até vontade de morrer, falo, nossa, podia morrer cedo, né? Eu vejo uns posts assim, mas nossa, Deus te leva, um agnóstico falando. Deus te leva. Mas eu tenho muito receio de ficar numa cama. Sem condições, inclusive, de tirar a minha própria vida. Porque não tenha dúvida. Se amanhã eu tivesse alguma notícia do tipo, Denis, você tem uma doença crônica e você vai regredir e vai murchar em cima de uma cama, eu imediatamente encontraria um modo, inclusive bem legal, de eliminar a minha existência. Ia pegar a minha Harley, velho, eu ia me chapuletar de cima de uma baita montanha lindíssima. Sem capacete, sem porra nenhuma. Capacete só com um colete, assim, tipo, maravilhoso. Velho, todo perebento, voando do alto da montanha. Resolveria rápido. Mas o meu medo é, sofri um acidente, tive um problema que me pegou. Eu não consigo nem levantar a mão para tirar a minha própria... Isso aí dá medo mesmo, isso aí é foda. E a ambição? Isso daí. Ambição... Eu gostaria muito, menos por vaidade, talvez tenha um elemento de vaidade, sim, e que eu combato diariamente isso, mas mais por propósito. Eu queria chegar em mais pessoas, cara. Eu queria que os livros chegassem mais, que o discurso chegasse mais. Mas eu tenho essa mesma... Eu gostaria disso também, não diga aí. A gente tá crescendo bem e tal, mas eu tenho isso porque eu sei que a gente... de forma zero impositiva e sempre com argumentos e com ideias, a gente tá levando boas ideias para as pessoas, então assim, eu entendo 100% o que você tá falando, ainda mais ideias como a sua. Eu acho que seria... outro dia eu vi o Jordan Peterson numa fala muito bonita, né? Assim, como você queria que lembrassem de você? E aí ele se emocionou, né? Ele é bem emotivo. Ele fala, cara, como alguém que fazer o bem para as pessoas, assim, e que falou o que falou, tentando fazer, antes de tudo, bem para as pessoas. Então, para quem parou um pouco da vida para ler, para estudar, o Sêneca, o grande estoico, ele tem uma passagem que é maravilhosa, até eu vou citá-la, se você me permite, claro, textualmente. Está aqui, por coincidência, o livro está aqui na minha frente. Considere o ambiente privado do Diga aí como o seu. Então tá em casa.
De todas as pessoas, só são tranquilas aquelas que dedicam algum tempo à filosofia. Somente elas vivem verdadeiramente. Ninguém vive verdadeiramente sem se dedicar minimamente à filosofia, porque você não entende exatamente o porquê você está vivendo, para onde você está indo, por que você toma as decisões que toma. E só a filosofia pode te propiciar esse momento de exame. Não satisfeitas em apenas cuidar dos próprios dias, elas anexam todas as eras à sua. Você traz todas as eras anteriores à sua própria, quando você faz filosofia, quando a gente traz esses autores. Toda a colheita do passado é acrescentada ao seu repertório. Somente um ingrato deixaria de ver que esses grandes arquitetos de pensamentos veneráveis nasceram e criaram um modo de vida para nós. Uma frase do Sêneca, que eu procuro levar muito a sério, quer dizer, de trazer essa reflexão filosófica para o nosso dia a dia, para aplicar isso para a nossa existência, né, para trazer isso como resposta para as nossas angústias diárias. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, rapaz. E com essa paulada, a gente chega mais ao fim de mais um episódio, quando a gente já vier, sei lá, cara, já deve ser uns 5 já, uns 4, 5, o que significa que a gente gosta muito. Rapaz, a gente já teve online, eu sei que a gente já teve 2. Você já teve aqui presencialmente. E tá aqui hoje, acho que foram 4 ou 5 meus, Denis, porra, sem palavras. Muito, muito obrigado a você. Obrigado a Bárbara aí. A Bárbara foi seu chat GPT ao vivo aí, né? Foi, ela Deixa eu sempre me salvando. Tá sempre me salvando. E que para quem se interessa pelo tema, e se vocês acham que eu mereço algum tipo de crédito pelo trabalho realizado, tá aí, da palavra ao medo. Agora tá pelo Clube Ludovico, em breve, depois que ele sai do Clube Ludovico, ele vai para as livrarias, numa versão não luxuosa, mas ele vai para as livrarias. Mas eu vou te mandar meu endereço e você manda aí o Pix pra eu pagar. Pô, mas só apareceu este, cadê o outro? Só apareceu o Thales, cadê o outro? Né? O Aparecido da Vida é esse daqui. Cadê o Sol? Sol, vem cá. Só, olha os nomes. Thales e Sol. Thales de Mileto, Thomas Sowell, tem a Alissa Rosenbaum, né? A Alissa é a cadela. Ayn Rand. Cadê ele? Esse aqui, Thomas Sowell, porque ele é um preto meio gordinho. Pode falar isso? Pode, né? Pode. Preto meio gordinho. Aqui, esse é o Thomas, nosso Zé Barriga. Todos recuperados de uma existência maldita nas ruas, cara. Todos eles. É isso aí. Denis, de novo, muito obrigado. Sempre um prazer falar contigo. Por favor, da próxima vez que vier aqui, vamos sair para tomar uma cerveja. Bárbara, sair para tomar uma cerveja, Bárbara. Por favor. Vamos vomitar juntos em alto mar em busca das baleias. Cara, é muito legal. Não, eu só não quero vomitar junto. Maravilhoso. Foi um baita passeio. Vomitar em alto mar não é uma coisa para qualquer um. Não é vomitar na rodoviária. Não, você vai vomitar em alto mar. É chique. Muito bonito. Da aristocracia. A aristocracia do vômito. É isso aí. Galera, diga aí. Valeu, obrigado. Mais um.